Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o professor Júnior Vieira, sou professor de Direito Constitucional e para mim é uma alegria fantástica estar aqui hoje. Então, antes de mais nada, eu já quero deixar aqui os meus contatos, porque eu sei que isso é muito importante. A gente está conversando aqui e vai surgindo dúvida e você pode mandar lá no meu Instagram ou lá no Facebook, melhor no Instagram, e eu vou te responder. Surgiu dúvida, me procure nas redes sociais que eu te respondo, beleza? Antes de mais nada, para mim é um motivo de muita alegria, quero agradecer aqui o Estudiolas, na pessoa do meu grande amigo, professor Léo Matos. Beleza, Léo? Um beijo pra você, tamo junto, tamo de volta, né? Tamo de volta lecionando. Então, olha só, antes de mais nada, eu vou deixar aqui, ó, vou escrever bem aqui, esse é o meu Instagram, tá? Coloquei de G aqui, é professor, por extenso, Júnior Vieira. Júnior, por quê? Gente, olha só, sempre que surgir dúvida, não hesite, me procure lá no Instagram, mande uma mensagem, tire um print do que você está assistindo lá no YouTube ou em qualquer outro lugar e encaminhe lá, professor, não entendi isso aqui, explique melhor. Eu não vou hesitar em mandar um áudio para você respondendo a questão ou tirando a sua dúvida, beleza? Sem mais conversa, preparei uma bateria de exercícios. Vamos estudar Direito Constitucional? Está estudando para o concurso Tribunal de Justiça? Tenho certeza absoluta que Direito Constitucional é uma matéria muito importante. Por que muito importante? Eu costumo dizer que o Direito Constitucional ele é uma clínica geral, que se fosse na medicina. Ele é uma matéria sine qua non, sem o qual não existe outras. Então, na verdade, é uma matéria tão importante que você pode resolver outras questões com o auxílio do Direito Constitucional. Você consegue ter uma visão constitucional da coisa, beleza? Então, a partir de agora, avançando aqui, acompanhe comigo, avança, primeira questão aqui da banca VUNESP. Já até coloquei um marcador, é a nossa banca, né? A banca VUNESP. Júnior, você tem algum comentário da banca VUNESP? Eu tenho alguns comentários. Eu já estudei um pouco a banca. A gente observa que depende do concurso público, né? Por exemplo, no concurso para procurador, eu observei que eles cobraram jurisprudência. Eu até tomei um susto, porque veio muita jurisprudência dos tribunais em direito constitucional, cobrou lá muita jurisprudência do STF. Na parte de direito constitucional. Nas provas que não são provas jurídicas, eles cobram realmente a literalidade do texto, mas eu não descarto, cuidado, a possibilidade de uma cobrança do entendimento do tribunal, dos entendimentos dos tribunais. Então, muito cuidado, preste bem atenção nisso, beleza? Então, a partir de agora, avançando aqui nessa questão número 1. 2019, prefeitura, aí uma prova da VUNESP, auxiliar jurídico. E a questão, ela trata sobre nacionalidade, né? Não é isso mesmo? Tá lá no título 2, dentro do seu edital. Quando eu falo de nacionalidade, nós sabemos que nacionalidade, eu já vou colocar aqui, ó, é um vínculo, não é isso mesmo? Jurídico, político. Júnior, por que você está colocando esse conceito? Você acredita que eu já vi isso em prova? Já é um vínculo jurídico-político que une o indivíduo ao Estado, fazendo com que eles tenham direitos e obrigações para com a ordem constitucional. E quando eu falo vínculo jurídico-político, nós temos algumas definições importantes, como, por exemplo, povo, não é isso mesmo? População, não é? Nação, vou ficar melhor aqui que minha letra está muito feia. Nação e cidadão. Esses conceitos são muito importantes. Nós sabemos que o povo, olhe para cá, povo é um dos elementos constitutivos do Estado. Povo brasileiro, povo brasileiro. Então, povo é um elemento constitutivo do Estado, beleza? Então, povo é um dos elementos aqui, ó, constitutivos do Estado. Então, muito cuidado, porque quando eu falo de povo brasileiro, eu tô falando aqui com os brasileiros natos e naturalizados, que a gente vai falar sobre isso já já. População não. Você não confunde povo, já coloquei até o diferente, com população, porque são coisas distintas. População brasileira é diferente de povo brasileiro. Quando, por exemplo, o presidente Bolsonaro vai lá na televisão e fala povo brasileiro, ele está falando com os brasileiros, onde quer que estejam. É isso mesmo, povo é o elemento do Estado, onde quer. Tem povo brasileiro no Japão? Tem. Tem povo brasileiro nos Estados Unidos? Tem. Tem povo brasileiro lá em Roraima, numa terra onde eu morei, no estado de Roraima? Tem. Tem povo brasileiro? Tem.
Povo são os brasileiros onde quer que se encontrem, diferente de população, porque população é dentro de uma área geograficamente delimitada. Por exemplo, a população do Brasil, que pode ter brasileiros, pode ter estrangeiros, pode ter apátrida, que a gente vai falar daqui a pouco, ou polipátrida, o Heimatlos, né? Então, muito cuidado com isso, que você não confunde povo com população. São conceitos absolutamente distintos. O povo é o elemento constitutivo do Estado. E povo são os brasileiros onde quer que se encontrem. Faz parte do Estado. População é um conceito demográfico, geográfico, né? População do Distrito Federal. Lá pode ter qualquer brasileiro, estrangeiro, seja quem quer que seja dentro de uma área geograficamente delimitada. Brasileiro, estrangeiro, vascaíno, qualquer pessoa é chamada de população, diferente de povo. E você não confunde com o conceito de nação. Nação é mais do que povo. Nação, olha só, é um grupo de pessoas ligadas pela mesma língua. Olha aqui, olha que negócio interessante. O professor Pedro Lenza, ele conceitua que é um grupo de pessoas ligadas pela mesma língua, cultura, tradição. Tradição. É a nação brasileira. Então, é um vínculo histórico, cultural, de língua, né, de tradição. É a nação brasileira. Então, o conceito de nação é um conceito absolutamente importante. Eu até brinco. Imagina, né? Um cara, ele é filho de pai e mãe brasileira, a gente vai falar, ele nasceu no estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileiro, ele foi registrado numa repartição brasileira competente. Ele é nato. A gente vai falar sobre isso. Aí ele cresce nos Estados Unidos como americano, né? Tá lá, daddy, mommy, daddy. Aí você chega pra ele e fala, qual a melhor comida do mundo? Ele, hot dog, né? Gosta só de cachorro quente, não conhece a comida brasileira, nunca comeu uma dobradinha, nunca comeu uma feijoada, né? Então, ele é brasileiro. Ele é nato, mas ele não se enquadra no conceito de nação, que são pessoas ligadas pela mesma língua, cultura, tradição, laços históricos. E o conceito de cidadania, que a gente vai estudar também, que é a cidadania no seu sentido amplo, né, aqui, né? É o direito de ter direitos, não é a cidadania lá de direitos políticos, né, que é o indivíduo que pode gozar dos seus direitos políticos. Então, muito cuidado com esses conceitos aqui, ó, que são os conceitos aqui de povo, que é um do elemento constitutivo do Estado, que você não confunde com população, não é isso mesmo? Com o conceito de nação, que são pessoas ligadas pela mesma língua, cultura e tradição, e a cidadania, que é o direito de ter direitos. Show de bola? Beleza até aqui? Bora pra questão? Animado? Ó, vamos lá, vamos gabaritar direito constitucional. Acompanhe comigo. Primeira questão. A Constituição Federal, ao tratar da nacionalidade, dispõe que alternativas aí abaixo. Letra A. Tudo lá no artigo 12, hein? A partir aqui, ó, do artigo 12. Artigo 12 da CF. A lei não pode estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos expressos na Constituição. Então, a partir de agora, eu já vou até usar aqui minha tela em branco para falar sobre nacionalidade. Eu vou colocar bem aqui, ó. Nacionalidade. Você sabe que é um vínculo jurídico-político que une um indivíduo ao Estado, fazendo com que ele tenha direitos e obrigações. E o primeiro ponto, você já sabe aqui, eu já vou colocar, que é o que está na questão, que são diferenças entre brasileiros. E quando eu falo diferenças entre brasileiros, você sabe que eu estou falando diferenças entre brasileiros natos e brasileiros naturalizados, beleza? Diferenças entre brasileiros. Eu já posso falar para os senhores que a Constituição traz 4 diferenças entre brasileiros. A primeira delas é essa daqui, propriedade. Eu já vou te informar que essa questão aqui não vai estar no teu edital, no edital que nós estamos estudando propriamente dito, porque está lá no artigo 222. E o último item do teu edital na parte de direito constitucional é o artigo 92. Então aqui é realmente para fim pedagógico, para você entender o contexto. Nós sabemos que existem propriedades, voltando para cá, que são exclusivas de brasileiros. E a Constituição fala, no Brasil, para você ser proprietário de rádio, TV e impresso, e eu acho que faz sentido,
tem que ser brasileiro nato. A Constituição diz isso. E é uma questão de lógica, né? Estou falando praticamente um quarto poder. Rádio, TV, impresso, os jornalistas formam opinião. Então, para ser proprietário no Brasil de rádio, TV impresso, tem que ser brasileiro nato. E essa era a redação original lá do anteprojeto da Constituição de 88. Eu não sei se é verdade. Dizem que várias pessoas no Brasil, lá em 1988, ficaram bem irritadas e começaram um trabalho político no Congresso Nacional em 1988. Dizem que foi um trabalho louco lá, pessoal revoltado com a proibição de naturalizado também ser proprietário de rádio e TV impresso no Brasil. E diz que na hora que ia aprovar, antes de mandar lá o projeto, apareceu assim, ó. Para ser proprietário no Brasil de rádio e TV impresso tem que ser nato. Aí veio ou um naturalizado, desde que esteja naturalizado há mais de 10 anos. Beleza? Então, é a primeira diferença que está lá no artigo 222 da Constituição Federal, tá? Essa é a primeira diferença. Você também tem uma segunda diferença entre brasileiros natos e naturalizados. A primeira diferença é porque o nato pode ser proprietário de rádio e TV impresso no Brasil a qualquer tempo. O naturalizado ele precisa de um prazo para ser proprietário de rádio e TV impresso no Brasil. Beleza? A segunda diferença é a função. Existe uma função no Conselho da República, que está lá no artigo 89 da Constituição. Pessoal, o Conselho da República, que é um órgão consultivo do presidente, lá existem 6 cadeiras. 6 cadeiras que são privativas de brasileiros natos. Então, lá no Conselho da República, que participa o vice, presidente da Câmara, tudo bem, mas lá no artigo 89, inciso 7, diz que 6 assentos são privativos de brasileiros natos. São 6 cadeiras privativas de brasileiros natos lá no Conselho da República, que eu vou colocar aqui agora de vermelho, ó. Então, ó, lá no Conselho da República, são 6, aqui, ó, vou colocar aqui embaixo, são 6 cadeiras destinadas a quem? A natos. Então, é a segunda diferença. Eu já vi uma questão em prova perguntando se no Conselho da República, olha só a questão maldosa, no Conselho da República somente haverá brasileiros brasileiros natos. Está errado. Porque pode sim ter um naturalizado no Conselho da República. Lá diz que tem líder da maioria da Câmara, líder da minoria e tal. Só exige para ser nato, se for, vamos falar sobre isso, presidente da Câmara, presidente do Senado. Então lá no Conselho pode ter naturalizado, naqueles cargos de maioria. Agora, o que interessa nesse momento é que existem 6 cadeiras que são privativas de brasileiros natos lá no Conselho da República. Faz sentido, órgão consultivo do presidente, beleza? Nós temos também, vou colocar aqui de preto novamente, a terceira diferença, que é a extradição. Extradição. Inclusive está lá no artigo 5º, item do seu edital. Pessoal, o que você tem aqui que saber aqui agora de forma bem objetiva, direto, didática, sem firula, sem conversa, olhando para mim? O que você tem que saber? Que o brasileiro nato, eu e você, não sei se tem algum naturalizado me assistindo, mas o brasileiro nato jamais será extraditado. Imagina a cena. Joãozinho foi lá no Vaticano. Tá lá no Vaticano. Joãozinho olhou pro Papa Francisco, que tem uma cara de bonzinho. Joãozinho ficou puto e matou o Papa. Olha que doideira, olha que crime louco. Joãozinho conseguiu fugir e voltou pro Brasil. Descobre a autoria do crime. Joãozinho pode ser extraditado para responder por esse crime lá no Estado, lá do Vaticano? Pessoal, não! Porque Joãozinho é gente nossa. O Joãozinho é brother, como diria lá em Roraima, aprendi uma expressão lá em Roraima. Joãozinho é faixa, né? Joãozinho jamais será extraditado. Brasileiro nato nunca será extraditado, porque o naturalizado ele pode em 2 situações. Primeiro, se o naturalizado, olha só, comete um crime antes da naturalização. Beleza? Se o naturalizado cometer um crime antes de se naturalizar, nós vamos falar sobre isso, ele pode ser extraditado. Ou por tráfico de drogas, que aí é a qualquer tempo. Antes ou depois
da naturalização. O nato nunca, o naturalizado em duas situações. Crimes cometidos antes de se naturalizar, imagina a cena. Um argentino veio para o Brasil, se naturalizou brasileiro. Mas antes dele se naturalizar, esse argentino, ele matou a mãe dele para ir no baile dos órfãos. Que ia ter um baile de órfãos na Argentina, ele tinha mãe, matou a mãe dele. Crime louco, né? Pois é, matou a mãe só para ir no baile dos órfãos. Eu pergunto, ele pode ser extraditado para a Argentina? Pode, porque o crime foi quando? Antes da naturalização. Agora, olha só, Joãozinho se naturalizou e ele tá no Brasil traficando. Ele pode ser extraditado? Joãozinho não, o argentino. Tá aqui no Brasil, se naturalizou brasileiro e tá traficando. Ele pode ser extraditado? Pode ser extraditado, porque o tráfico é antes ou depois da naturalização, beleza? Então, nato nunca, naturalizado em duas situações, e o estrangeiro, pessoal, estrangeiro deve ser extraditado. Ele tem que ser, né, brasileiro. O nato, ó, visual, o nato nunca, o naturalizado em duas situações, né? Primeiro, se for crime anterior ou tráfico de drogas a qualquer tempo, e o estrangeiro tem que ser extraditado. Ele só não vai ser extraditado por crime político ou de opinião, que você vai ver uma questão falando sobre isso daqui a pouco, beleza? O estrangeiro tem que ser, exceto crime político ou de opinião. Show de bola? Tranquilo? Então, extradição, você já sabe, vou colocar aqui, ó, nato. Brasileiro nato, nunca. Júnior, mas você tá falando que o brasileiro nato jamais vai ser extraditado, mas eu já vi uma questão falando de uma brasileira que foi extraditada, porque eu vi no jornal, passou na Globo, Cláudia Sobral é o nome dela. Verdade. Cláudia Sobral, que inclusive ficou presa aqui em Brasília no presídio feminino, que ela foi condenada por matar o seu ex-marido, esquartejar o ex-marido americano herói de guerra. Lembramos do nome? Depois você pesquisa no Google aí, coloca Cláudia Sobral. Ela foi extraditada. Por quê? Porque ela deixou de ser brasileira. Ela optou por outra nacionalidade de forma voluntária, a gente vai falar sobre isso. É possível um nato deixar de ser nato? É. Quando? Eu até falo um exemplo em sala de aula, vou falar aqui um palavrãozinho que é só pra você lembrar, mas é um palavrãozinho que não vai te agredir. É quando ele for um ingrato do caralho. Lembra disso? Se ele for ingrato pra caramba, se ele adquirir outra nacionalidade de forma voluntária, ele perde a sua. Que foi o caso, exatamente o caso Cláudia Sobral. Pediram a extradição dela, o ministro Barroso era o relator e o Barroso falou, ela não é mais brasileira. Então ela pode ser extraditada. E ela foi extraditada para responder pelos seus crimes nos Estados Unidos. Beleza? Lembrando que é uma questão muito importante, que quem decide sobre extradição no Brasil é o STF, tá? Vai cair na sua prova falando que é o STJ, porque um dia essa competência já foi do STJ, mas essa competência é do Supremo Tribunal Federal, beleza? O nato jamais será extraditado. Mas o naturalizado, você já sabe, né? Ele pode ser em duas situações. Quando, pessoal? Se ele cometer um crime comum, qualquer crime previsto no Código Penal é crime comum, né? Um crime comum antes da naturalização. Ou se ele for traficante, né? Se for tráfico de drogas, que aí não importa, né, se é antes ou depois. Já vi muita questão de prova colocando o indivíduo poderá ser extraditado se ele for encontrado cometendo um crime de tráfico de drogas antes da naturalização. Tráfico de drogas é antes ou depois, é a qualquer tempo, não é isso mesmo? Crime comum, homicídio, antes, furto, latrocínio, antes da naturalização. Agora, tráfico de drogas, traficante, é a qualquer tempo, antes ou depois, beleza? E aqui, ó, e o estrangeiro? E o estrangeiro? Meus amigos, o estrangeiro, eu já coloquei aqui, deve ser extraditado. Ele tem que ser extraditado. Ele tem que ser extraditado. O estrangeiro não é brasileiro. O estrangeiro tem que ser extraditado, né? Inclusive, nós vamos falar no meu curso regular, você que está me acompanhando, do famoso caso Cesare Battisti, não é isso mesmo? O estrangeiro que teve aqui no Brasil, que foi acusado de cometer um crime na década de 70 na Itália, que ele fugiu, parou no Brasil e teve toda aquela discussão no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Show de bola. Então, terceira diferença entre brasileiros aqui é a extradição. E a última diferença, 1.4, que são cargos privativos de
brasileiros natos. Quais são os cargos privativos? Eu gosto de fazer assim, pessoal, que eu acho mais lógico. Existem dois grupos de cargos. São os cargos que levam à presidência da República, que eu vou chamar de PR, e os cargos de segurança nacional. Eu não gosto muito daqueles negócios, eu até conheço os mnemônicos, mp3.com, ppp, aquele negócio todo, mas aqui eu acho que é uma questão de lógica. Existem cargos que devem ser privativos de natos. Primeiramente, um cargo que leva o indivíduo à presidência da República. Se o cara sentar na cadeira de presidente da República, tem que ser nato. Concorda comigo? E os cargos estratégicos de segurança pública. Faz sentido, não faz? Então, olha só. Primeiro lugar, vou colocar de vermelho aqui. Primeiro lugar, veja bem, acompanhe comigo. Cargos que levam à presidência da República. Primeiro lugar, para ser presidente da República, o indivíduo tem que ser nato. Na ausência do presidente da República, quem assume o Brasil? O senhor Mourão, o senhor vice-presidente da República. Bom dia, né? Que negócio do Mourão? Muito bem. O senhor vice-presidente da República. Senhores, saiu do Brasil o presidente e o senhor vice-presidente. Quem assume? O presidente da onde? O presidente da Câmara dos Deputados, não é isso mesmo? O senhor presidente da Câmara dos Deputados. Show de bola! Se o presidente da Câmara dos Deputados não puder assumir, quem vai assumir? O senhor lá, o Rodrigo, né? O presidente do Senado Federal. O presidente do Senado Federal. Pessoal, se o presidente do Senado Federal viajou com o presidente da Câmara, viajou com o senhor vice-presidente, viajou com o presidente da República, tá todo mundo fora. Quem assume o Brasil? O presidente ministro da onde? Do Supremo Tribunal Federal. Não é isso mesmo? Fux. Então, olha só, meus caros. Esses são cargos que levam à presidência. Para ser presidente da Câmara, vice-presidente, presidente da República, vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente ministro do STF, tem que ser brasileiro nato, porque esses caras sentam na cadeira de presidente. Agora, muito cuidado com o que eu vou falar agora. Para ser presidente da Câmara, tem que ser nato? Tem que ser nato. Para ser presidente da Câmara, tem que ser nato. Agora, para ser deputado federal, tem que ser nato? Não precisa para ser deputado federal. Para ser presidente do Senado, tem que ser nato? Tem, Rodrigo Pacheco, tem que ser nato. Agora, para ser senador da República, tem que ser nato? De jeito nenhum. Então você já sabe que para ser deputado federal e para ser senador, não exige a condição de nato. Agora, se ele quiser concorrer à presidência da Câmara e à presidência do Senado, tem que ser nato. Agora, olha que situação importante. Para ser presidente do STF, tem que ser nato? Tem. E para ser ministro do Supremo? Também tem que ser nato. Sabe por quê? Porque a presidência no Supremo é rotativa entre os 11 ministros. Por isso que todos os membros do Supremo Tribunal Federal devem ser brasileiros natos. E eu vou dizer mais, é o único, vou até colocar aqui, ó, é o único membro do judiciário que exige que seja nato, é ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, se cai na tua prova do STJ, do TST... Ah, Júnior, mas no TSE, então ele não tem que ser nato para ser do TSE? Ele tem que ser nato porque o TSE é composto. 3 membros que vão ocupar o TSE são do Supremo, mas ele não vai ser nato porque ele é do TSE. Ele é nato porque ele vem do STF. Porque lá no TSE, 3 vêm do STF, 2 do STJ e 2 são advogados. Esses 3 que vêm do Supremo Tribunal Federal, eles são natos não porque eles são do TSE, mas porque eles são do STF. E no STF a cadeira de presidente é rotativa, então exige que eles sejam brasileiros natos. Então, cargos que levam à presidência são esses aqui. Presidente da República, vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente-ministro do Supremo Tribunal Federal. E os cargos de segurança nacional. Quais são os cargos de segurança nacional? Pessoal, o único ministro do Executivo, ministro da Defesa, não é isso? Os diplomatas aqui, né, pessoal? Membro das relações exteriores, não é isso mesmo? Cara que fez concurso para o Instituto Rio Branco, da diplomacia, tem que ser brasileiro nato. Ministro da Defesa, membro da diplomacia aqui, também brasileiro nato. Beleza? Tranquilo, pessoal? Estão entendendo bem aqui? Tá claro? Tá claro? Tá tranquilo? Olhe para cá.
Tranquilo? Cargos de segurança nacional aqui, beleza? Membros lá, falando os cargos que levam lá relacionados à segurança pública. Diplomatas, ministro da Defesa e os oficiais das Forças Armadas. Opa, colocamos aqui, ó. Oficial, Forças Armadas. Eu já vi caindo em prova falando dos oficiais das Forças Auxiliares, PM e bombeiro. Não, a Constituição fala de oficial das Forças Armadas. O único ministro do Poder Executivo é o ministro da Defesa. O membro da carreira diplomática e os oficiais das Forças Armadas. São esses cargos aqui, são os cargos privativos de brasileiros natos. Então são 4 diferenças entre brasileiros. Quais são as diferenças? Propriedade, função no Conselho da República, extradição e cargos privativos de brasileiros natos. E todas essas diferenças estão previstas aonde? Somente a Constituição pode estabelecer diferenças entre brasileiros. A lei não pode criar essa diferença. Quer ver? Olha o que fala a questão. A lei, a norma infraconstitucional, aquilo que está abaixo da Constituição, não pode estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Salvo aonde, pessoal? Salvo nos casos previstos nesta Constituição. Tá certa a questão. Vou ler o resto só por curiosidade. São privativos de brasileiro nato, os cargos de presidente da República, tá certo. E todos os ministros de Estado, tá errado. Você já sabe que é só o ministro da Defesa. Então tá falsa a letra B. Correta é a letra A, né? Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial em virtude de imigração. Tá errado também, que nós vamos falar sobre isso, que foi inclusive aquela questão toda, né, lá da Cláudia Sobral. Aqui é virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Não tem nada a ver com virtude de imigração. Então tá errada aqui essa questão. E essa perda aqui, pessoal, só vale para o naturalizado, tá? Então não é a letra C. A D. São brasileiros natos os que na forma da lei adquiram nacionalidade brasileira. Exigido aos originários de país de língua portuguesa, são brasileiros natos. Não, porque ele é equiparado ao naturalizado. Cuidado, viu? Aqueles oriundos de país de língua portuguesa, né? Por exemplo, o indivíduo que veio da Guiné-Bissau, Timor-Leste, Porto Príncipe, exige realmente residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. São brasileiros natos? Nunca. Eles são equiparados a naturalizados, né? Então tá errado aqui, pessoal. Falso, né? Falso total. A galera que é oriunda de países lusófonos de língua portuguesa, eles podem adquirir como naturalizados, realmente, residência ininterrupta por mais um ano e idoneidade moral. Então, tá errado porque ele colocou aqui que são brasileiros natos. Falso total. E essa questão aqui derruba muita gente, viu? Essa questão, já viu o índice de erro dessa questão aqui, tá? Essa questão aqui tem um índice de erro de mais de 60%, viu, pessoal? Cuidado, muito cuidado, em nome de Jesus, muito cuidado. São brasileiros naturalizados os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileiro, desde que qualquer um deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. São brasileiros naturalizados os nascidos de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer um deles esteja a serviço? Naturalizado, pessoal, nesse caso aqui? Não. Se o pai é brasileiro, mãe brasileira está a serviço da República Federativa do Brasil, ele é o quê? Nato, tá lá no artigo 12.1, não é isso mesmo? Então, realmente, o gabarito é a letra A de amor. Então, questão 1, letra A de álcool. Beleza, pessoal? Tranquilo. A gente volta já já dando continuidade aqui. Essa bateria de exercício não sai daí não. Tamo junto, valeu, coragem! Olá, espero que você esteja gostando da nossa aula, da Maratona de 1000 Questões VUNESP. Aula aqui gratuita no canal do YouTube, muito focada aí na VUNESP, porque só assim a gente não perde tempo com conteúdos aleatórios, né? A gente estuda e vê exatamente como é que a banca cobra, chega lá e vê que realmente funciona. É o melhor método de preparação, você se preparar focado na banca. Galera, antes de a gente voltar, porque a aula vai continuar, tá? Não sai daí que a aula vai continuar. Eu
trouxe aqui, né, a Maratona de 1000 Questões TJ de São Paulo, tá? Como muitos alunos me pediram ali no WhatsApp, me pediram também no Instagram, eu trouxe uma novidade aqui, que é a Maratona TJ de São Paulo, 1000 Questões, num preço muito bacana, não vai fazer nenhuma diferença aí no seu orçamento, porque olha o que a gente fez aqui no Estúdio Aulas. A gente trouxe a maratona de 299, que é o preço normal dela, por 10 vezes de R$ 9,99. Ou seja, você paga menos aí de R$100, dividido em 10 vezes, se você quiser, para você participar de todas as aulas, né? A gente está colocando algumas aulas gratuitas aqui no canal do YouTube, mas você pode participar de todas as aulas da maratona por 10 vezes de R$ 9,99, com todas as matérias que vão cair aí no nosso edital. O link está na descrição do vídeo para você ver as informações e também você garantir, porque é somente até sexta-feira, tá? Sexta-feira esse valor aumenta, tá? E olha que legal, gente. Se você adquire a nossa maratona, você ainda ganha como bônus dessa maratona, um simulado final, elaborado pelos professores. Você vai gostar bastante das aulas desses professores, que são muito bem focadas, bem trabalhadas. E ainda vamos ter aqui um simulado inédito, com questões inéditas elaboradas pelos professores. Você faz o simulado e depois vê os comentários do simulado. Muito bacana, você vai ter esse bônus também. Então, não perde tempo, eu vou deixar agora você voltar para a sua aula aí, tá? Exercita, faz suas anotações, mas não perde tempo, o link está na descrição do vídeo. Olá, meus amigos, vamos dar continuidade aqui à nossa bateria de exercício. Excelente, estamos falando aqui concurso do Tribunal de Justiça, Banca Vunesp. Estamos aqui trabalhando em cima desse edital, não é isso mesmo? Então nós falamos aqui dessa questão, que foi uma questão aqui de 2019, gabarito letra A, e eu vou avançar aqui agora para a questão 2. Câmara de Boiatuva, Vunesp. Pessoal, olha só. A respeito dos direitos e deveres individuais e coletivos, assinale a alternativa que está de acordo com a Constituição Federal. Vamos lá. Alternativas aqui, letra A. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz. E em tempo de guerra? Eu já vou riscar isso daqui, porque o artigo 5º, inciso 15 da Constituição, você que está com sua Constituição aberta, lá no artigo 5º, né, nesse inciso 15, não fala isso não. Podendo qualquer pessoa nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Então já está errado, porque é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz. Em tempo de guerra, pode ter inclusive restrição dessa liberdade de locomoção. Não é isso mesmo? Então, há sim restrição à liberdade de locomoção em tempo de guerra. Então já posso afirmar que essa letra A está errada. A letra B trata sobre o direito de reunião. Lá diz que todos podem reunir pacificamente em locais abertos ao público, desde que não frustre outra reunião anteriormente já convocada, né? Sendo exigida prévia autorização da autoridade competente. Então, todos podem reunir pacificamente, tá certo? Em locais abertos ao público, certo? Desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada, é o que está na Constituição, sendo apenas exigida prévia autorização da autoridade competente. Pessoal, como é uma questão de múltipla escolha, eu costumo dizer que nessas provas, como o Vunesp, é interessante marcar a mais correta ou a mais errada, né? Dependendo da alternativa. Então vamos lá, rapidamente aqui, colocando aqui meu cronômetro, que eu não posso esquecer, a gente trabalha com cronômetro. Vamos lá. Eu não estou conseguindo, mas agora vai. Pera. Ai, meu Deus do céu. Consegui. Vamos lá. Letra B pode ser certa. Vamos ver a C? A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas, dependem de autorização. Dependem. Então já está errado, porque a Constituição diz que independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Então pode ser a letra B, a mais certa por enquanto. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade
para representar os seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Verdade também. Então, peraí, quero voltar aqui para ler essa questão de novo. Vamos ver aqui. Opa, voltando aqui, ó. Voltando aqui. Todos podem reunir pacificamente e sem armas em locais abertos ao público. É o que diz o artigo 5º, inciso 16. Desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada, né? Anteriormente já convocada, sendo apenas exigida prévia autorização da autoridade competente. Ela não está completa, mas eu não consigo considerar totalmente incorreta, mas ela realmente não está completa, não é a mais correta. É o que eu te falo dessas provas como VUNESP. Ela não é a mais correta, ela não é a mais correta. Vamos ver aqui? As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Pessoal, olha só, uma associação para representar os seus filiados judicial ou extrajudicialmente tem que ter autorização expressa. Essa é a regra. A exceção é lá no mandado de segurança coletivo, que se a associação estiver legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano. Mas essa daqui é a redação do artigo 5º da Constituição, inciso 31. Não é isso mesmo? Está lá no 31. Então essa daqui é a mais correta. E a lei não poderá, em qualquer situação, restringir a publicidade dos atos processuais. Está errado, porque pode sim, quando se tratar de interesse que envolve a intimidade, não é isso mesmo? Então, a lei não poderá, em qualquer situação, já desconfia logo sempre, né, quando cai numa questão de concurso público, em qualquer situação, já há que se desconfiar da questão, beleza? Então, rapidamente, eu gostaria de comentar aqui com os senhores. Primeira é a questão sobre o direito de reunião. Vamos colocar aqui? Então, vou colocar aqui reunião e associação. Reunião e associação. Eu acho que não lembro uma prova de concurso público que não caia direito de reunião e associação. Os examinadores, eles são apaixonados por esse tema. Então, o direito de reunião está lá no artigo 5º, inciso 16. Ele todo merece uma leitura atenta. Na verdade, tem que ser decorado. Costumo dizer que você tem que ler tanto esse artigo 5º, inciso 16, porque ele cai muito em prova. E lá vai dizer assim, ipsis literis, todos podem reunir pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independentemente de autorização, é verdade, desde que não frustre outra reunião já anteriormente convocada para o mesmo local, exigindo-se apenas prévio aviso à autoridade competente. Por isso que aquela questão ali, ela está incompleta, né? Então, realmente tem que marcar a mais correta. Então, primeira consideração de direito de reunião. Todos podem reunir-se, sem armas em locais abertos ao público, né? Então, o direito de reunião, todos podem reunir aqui, primeiramente, para fins lícitos, não é isso mesmo? Todos podem reunir pacificamente sem armas, né? Em locais abertos ao público. Então, fins pacíficos, não é isso mesmo? Pacíficos. Reunião tem que ser desarmada. Inclusive tem jurisprudência do Supremo falando que se um indivíduo estiver utilizando arma sem o consentimento dos demais, não inviabiliza o direito de reunião. Agora, uma questão muito importante do direito de reunião, que o teu direito de reunião independe de autorização. Isso é bem tranquilo, né? Para você fazer sua reunião não depende de autorização. Você não precisa pedir uma autorização para exercer o seu direito de reunião. Independe de autorização. Autorização é um ato discricionário. Se eu falo que você só pode exercer o seu direito de reunião com uma autorização, eu estou falando que você só pode manifestar o pensamento se o Estado deixar. Não é isso. Independe de autorização. Agora, muito cuidado, porque exige prévio aviso. Embora tem algumas decisões judiciais falando que o Estado não poderia, em tese, inviabilizar um direito de reunião por ausência desse prévio aviso, alguns precedentes. Não vou entrar nesse mérito.
Beleza? Então, independe de autorização. Então, todos podem reunir pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, exigindo prévio aviso à autoridade competente. Então, muito cuidado com isso. Já a associação, aqui não tem muita frescura não, nem vou entrar em jurisprudência aqui do direito de reunião. A associação são 5 regrinhas. Primeiramente, pessoal, a associação tem que ter finalidade, fins lícitos. Portanto, é verdade que a Constituição não admite associação de caráter paramilitar. Não é isso mesmo? Para significa ao lado, né? Associação com característica de milícia. A nossa Constituição não autoriza uma associação que tenha caráter paramilitar. Beleza? Então essa é a primeira regra. A segunda regra, muito importante sobre a associação, é a regra de suspensão de uma associação e dissolução de uma associação. Primeira pergunta, pessoal, o que é mais grave? Suspender uma associação ou dissolvê-la? Logicamente que dissolver, porque dissolver é acabar, não é isso mesmo? E suspensão é temporário. O que eu quero que você saiba aqui para sua prova? Que tanto para dissolver quanto para suspender uma associação, exige isso daqui, ó. Reserva de jurisdição. Isso aqui, meus amigos, cai muito em prova. Mas cai muito em prova. Tanto para suspender quanto para dissolver, aqui, reserva de jurisdição. O que esse nome significa? É reservado ao Poder Judiciário. Agora, muito cuidado com o que eu vou falar. Muito cuidado com o que eu vou falar. Eu perguntei, o que é mais grave, suspensão ou dissolução? Você me respondeu que dissolução é mais grave porque dissolução é acabar. Show de bola. Tanto para suspender quanto para dissolver, só quem pode fazer é o Poder Judiciário. Tanto é verdade que é reservado ao Judiciário. Reserva de jurisdição. Para suspender, pode ser qualquer decisão. Agora, para dissolver, como é acabar, tem que ser por meio de sentença judicial transitada em julgado. Tranquilo isso daqui? Beleza? Tanto para suspender quanto para dissolver, tem que ter decisão judicial. Como para dissolver é mais grave, é mais gravoso, eu vou acabar com uma associação, é por meio de sentença judicial transitada em julgado. Beleza? Uma outra regra importante sobre a associação é a representação dos filiados. E eu já vou colocar aqui, ó, a regra. A regra, que foi até a questão, para uma associação representar você, ela tem que ter uma autorização, que eu vou abreviar, expressa. Os filiados têm que falar, associação, eu autorizo que você me represente tanto no Poder Judiciário, que é judicial, quanto com pedidos administrativos, que é extrajudicial. Dá o nome, judicial ou extrajudicial. Então, representação dos filiados que pode ser judicial ou extrajudicial. A regra é, uma associação para te representar tem que ter autorização expressa. Só que você tem uma exceção que uma associação pode representar você independentemente de autorização dos filiados. Então, o concurseiro profissional, como nessa questão aqui agora, você que é profissional, você que passa em concurso público, você pensa primeiro pela regra ou pela exceção? Pela regra. Então, qual que é a regra? Meu Deus, a regra é o seguinte, uma associação para representar os filiados tem que ter autorização expressa, porque a Constituição diz isso. Tem que ter autorização expressa dos filiados para representar judicial ou extrajudicial. Show! Essa é a regra. Você pensa primeiro pela regra. Só que existe uma única exceção. A exceção é se for isso daqui, ó. Mandado de segurança coletivo, nos termos do artigo 5º, inciso 70, desde que a associação esteja legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano. Se uma associação estiver legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano, ela pode impetrar mandado de segurança coletivo, independentemente de autorização dos filiados. Beleza? Tranquilo até aqui? Show de bola? Beleza. O que eu tenho para falar sobre associações?
A regra de criação. Nem vou colocar. Nós sabemos que a Constituição não cria regra, né, para criar uma associação. Associação, eu posso criar quantas associações eu quiser. Diferente de sindicatos. Né? Por exemplo, os sindicatos é somente um por base territorial. A associação, meu amigo, se ela tiver caráter lícito, é livre a sua criação. A Constituição fala sobre liberdade de criação das associações. Então tá aqui o direito de reunião e o direito de associação, que vai lá do inciso 17 até o inciso 30. Voltando aqui para as questões, veja bem, a letra A, absolutamente incorreta, a letra B, que foi toda aquela problemática, né? Todos podem reunir pacificamente em locais abertos ao público, desde que não fuja outra reunião já convocada, sendo apenas exigida prévia autorização da autoridade competente. É porque eu acho que ele quis colocar aqui sobre a questão desarmado, né? A questão tem que ser desarmado e sem armas. É aquela ideia do mais certo e do mais errado. Achei até um pouco mal formulada essa questão aqui. A criação de associações na forma da lei de cooperativas depende de autorização. Independe de autorização. Acabamos de falar, tanto para criar associação aqui, não há nenhum tipo de restrição, bastando que tenha finalidade ilícita, nos termos do artigo 5º, inciso 18, beleza? Sendo vedada interferência estatal. Então, tá errado. E aí, letra D, aqui, as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar os filiados judicial ou extrajudicialmente. Essa daqui é a regra. Uma entidade associativa, para se investir de legitimidade para representar os seus filiados judicial ou extrajudicialmente, devem ter aqui, pessoal, autorização expressa. Autorização expressa. Olhe para cá rapidamente, olhe para mim, olhe para mim. Regra. Uma entidade associativa para representar o filiado tem que estar autorizada expressamente. Tem uma exceção? Tem. Se a associação estiver legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano, é possível impetrar mandado de segurança coletivo independentemente de autorização dos filiados. Nesse caso, independerá de autorização dos filiados. Gabarito aqui, letra D de Deus. Beleza? Avançando. Show! Muito bem, olha aí a questão 3. Mais uma questão que trata sobre nacionalidade. Na verdade, nosso edital de constitucional, ele veio um edital bem resumido, né? Ele veio um edital bem sintético. Colocou lá títulos do direito, os direitos individuais, lá do artigo 5º, sociais, nacionalidade, não cobrou direitos políticos, nem partidos políticos, não trouxe organização do Estado, nada de organização do Estado, e de forma muito estranha vê lá só o artigo 92, lá, que trata sobre o poder judiciário. Muito bem, então vamos lá. 3. Ano é 2019, aqui VUNESP, Tribunal de Justiça, notário, registrador, cartório aqui. São brasileiros natos. Vamos ver aí. Letra A. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então, são aqui os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que registrados em repartição brasileira, são natos ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. É o que está no artigo 12, inciso 1, letra A da Constituição Federal. Vamos ver aqui a letra B. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros. Nasceu no Brasil, ainda que de pais estrangeiros. Está perguntando se é nato. Desde que esses estejam a serviço do seu país. Pessoal, aqui não, né? O indivíduo, na verdade, olhando para mim aqui, são brasileiros natos. Eu costumo dizer o seguinte: nasceu no Brasil, brasileiro será. Só não será brasileiro aqui, se, primeiro caso, se o cara está no Brasil, o indivíduo está a serviço do país de origem aqui no Brasil, lá, o italiano está aqui a serviço do país de origem, nasceu um menino aqui, filho de pai e mãe italiano, a serviço da Itália no Brasil. Ele não é brasileiro. Show de bola? Ele não é porque está a serviço do país de origem.
Não é isso mesmo? Tem até uma questão que eu já vi na VUNESP, muito interessante, que eu vou falar sobre ela já já. Então, nasceu no Brasil, brasileiro será. Salvo aqui, se os pais estiverem a serviço do país de origem aqui no Brasil. Show de bola? Beleza? Aqui a letra A é exatamente o que está no 12.1, letra A. Então a B aqui, ó, nasceu na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esteja a serviço do país, aqui não, aqui eles serão estrangeiros mesmo. Então tá falsa a B. Olha a C. Os que na forma da lei adquiram a nacionalidade brasileira, exigido aos originários de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto da unidade moral. Até parece que nós falamos essa questão ainda agora, porque nesse caso aqui, os caras que são oriundos de países de língua portuguesa, chamado países lusófonos, eles podem se naturalizar. Opa, aqui eles não vão ser natos, eles vão ser naturalizados, né? Então, oriundos de países lusófonos, país de língua portuguesa, Guiné-Bissau, Timor-Leste, Porto Príncipe, Moçambique, esses caras podem se naturalizar. Mas aqui, ó, nós estamos pedindo o quê? São brasileiros natos. Então tá errada aqui a letra C. Olha a D. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil, há mais de 15 anos ininterruptos, e sem condenação penal, desde que requeira a nacionalidade brasileira. Tá lindo, mas aqui trata-se de naturalização quinzenária. Aqui também é naturalização, não tem nada a ver com nato. O estrangeiro de qualquer nacionalidade, ele pode se naturalizar, tá certo. Se tiver no residente no Brasil há mais de 15 anos, sem condenação penal e pedir. Então, a questão realmente correta, a única que trata aqui especificamente é a letra A. Porque é Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+P, o artigo 12, inciso 1, letra A. E por falar nisso, gostaria de trazer aqui um conceito sobre nacionalidade, que é importante. Nós falamos aqui agora, né? Tanto, vou mudar a cor aqui, colocar preto, melhor. Nós falamos aqui de nacionalidade. Falamos aqui dos brasileiros natos, né? Que é chamado de nacionalidade originária. Eu já vi em prova chamando também de nacionalidade primária, que eu trato aqui dos brasileiros natos, não é isso mesmo? Que está lá no artigo 12, inciso 1. É a tipologia que é muito importante, ainda mais porque a sua prova cobrou de forma expressa. Então, 12.1. E o primeiro caso é o critério do ius soli. Nasceu no território, que é o critério territorial, né? Direito de solo. Critério territorial. Nasceu no Brasil, brasileiro será. E aí eu pergunto para os senhores, território brasileiro. O que é território? Inclusive por extensão. O indivíduo nasceu sobrevoando o Brasil. É o quê? Brasileiro nato. Você que está estudando processo penal, nasceu lá naquelas milhas náuticas, 12 milhas náuticas lá do Brasil. Brasileiro nato. Nasceu no esgoto. O indivíduo que nasceu no esgoto, já pensou? Nasceu no esgoto, é rato? Não, nasceu no esgoto, subsolo. Ele é brasileiro nato, porque é território por extensão. Então, nasceu no território brasileiro, brasileiro será. Só não será brasileiro se qualquer um dos pais estiverem aqui, estrangeiros, a serviço do país de origem, beleza? O segundo caso é o critério do ius sanguine, não é isso mesmo? Ius sanguine. O critério do ius sanguine, ius sanguinis, diz o quê? Que é o critério hereditário. Como é que funciona esse critério hereditário? O critério hereditário é filho de brasileiro, brasileiro será. Os nascidos no estrangeiro, filho de pai ou mãe brasileira, já vi em questão de prova o examinador colocando, então tudo bem, tem um tempo que eu não vejo, colocando pai e mãe, que não é pai ou mãe, nascidos no estrangeiro, filho de pai ou mãe, desde que qualquer um deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil lá fora. O indivíduo foi para fora do Brasil, nasceu lá, inclusive tem uma decisão agora recentíssima sobre isso. Nasceu fora do Brasil, a serviço da República Federativa do Brasil. Inclusive na decisão falou que podia ser inclusive a serviço de empresas brasileiras, mas não leve isso para sua prova porque não é decisão terminativa. O Supremo vai se deparar com essa discussão de vez agora. Nasceu no exterior, filho de pai ou mãe brasileira a serviço do Brasil lá fora. É brasileiro nato. O cara tá lá a serviço do Itamaraty, engravidou a esposa, nasceu o menino, qual é a nacionalidade? Fora do Brasil, na Alemanha. É brasileiro nato, é gente nossa, é puro sangue.
nascido fora do Brasil desde que qualquer um dos pais, ou pai ou mãe, esteja a serviço da República Federativa do Brasil. E o critério do ius sanguinis, mais aqui, ó, registro, ou aqui, né, opção após maioridade, que foi inclusive o caso da questão. Imagina a cena, que foi o caso Ronaldinho. Quantas crianças nasceram fora do Brasil? Quantas crianças que os pais não estavam a serviço do Brasil lá fora? Imagina a cena, João e Maria estão lá nos Estados Unidos e nasceu o filho dele. Ele colocou John Jr. lá, né? Ele era João e lá nos Estados Unidos ele meteu John. Vai ser John Jr., John Jr. Nasceu John Jr. Meus caros, John Jr. cresce como americano, com vida de americano. Qual é o teu melhor esporte que você mais gosta? Ele, basquetebol. Gosta de basquete, nunca jogou futebol, nunca tirou um tampão do dedão jogando no asfalto. É um menino, aquele menino criado com vó, nunca jogou descalço, pisou num prego na rua. Olha que loucura, né? Aquele menino criado com vó. Nasceu John Jr. John Jr. cresce como americano falando inglês. O pai não fala com ele nem português. Daddy, mommy, né? Aquele só fala inglês, John Jr. Aí John Jr. cresce. John Jr. cresce e ele entra no Instagram de uma prima no Brasil. Conhece as brasileiras, né? Com todo respeito às mulheres do mundo inteiro, as brasileiras são as mulheres mais bonitas do mundo. São as nossas mulheres brasileiras. Vocês são maravilhosas, são lindas em todos os sentidos. São gente boa, sorridentes. Brasileira é tudo de bom. As brasileiras são as melhores mulheres do mundo. Aí ele conhece uma prima no Brasil, no Instagram. E ele, Mami, Daddy, I want to leave house, vovó. Quero morar na casa da vovó. Tem alguma chance de John Jr., que o pai não registrou lá, quem falou, meu filho vai ser americano. Alguma chance de John Jr. ainda ser brasileiro? Essa é a minha pergunta. Tem, meus caros? Tem. Primeiramente, o pai dele poderia ter feito o que com ele? Poderia ser registrado. Volta aqui, ó. Registrado aonde? Numa embaixada ou no consulado. Então, nasceu fora do Brasil, pode ser registrado. Ele não registrou, mas ele pode optar a qualquer tempo após a maioridade pela nacionalidade brasileira. John Jr. chega, eu quero fazer a opção. E eu já vou trazer aqui uma dica de prova relevante pra caramba, porque trata-se de um ato complexo. Essa opção aqui, pessoal, ocorre perante aqui, ó, o MJ, começa no Poder Executivo, mas termina perante a Justiça Federal. Ou seja, as causas de opção de naturalização são julgadas pela Justiça Federal. Já vi isso aqui cair em prova e já vi um monte de concurseiro clamando o sangue de Jesus. A opção confirmativa é julgada pela Justiça Federal, beleza? Justiça Federal de primeira instância, que julga os casos de opção aqui de confirmação após a maioridade. Tranquilo? Beleza? Show de bola? Falamos aqui, ó, da nacionalidade originária, primária, mas você tem, vou colocar de vermelho, a nacionalidade secundária. Secundária, ou também derivada, secundária, adquirida, que eu tô falando do indivíduo que não é brasileiro, mas ele quer ser brasileiro, dos naturalizados. E aí, pessoal, eu estou falando já aqui do artigo 12, inciso 2. E aí diz que são brasileiros naturalizados. Primeiro lugar, o inciso 1, que eu vou dividir ele, eu vou colocar aqui, primeiro o inciso 1 aqui, ó, os que na forma da lei adquiram a nacionalidade brasileira. O novo Estatuto do Estrangeiro, que foi aprovado, estabelece uma série de requisitos que você não tem que saber para sua prova. Vou te falar alguns exemplos. Lá diz que tem que ter mais de 4 anos de residência, tem que ter boa profissão, boa saúde, uma série de requisitos. Se o indivíduo conseguir se naturalizar na forma da lei, que não é fácil, ele pode. Só que trouxe uma flexibilização. Exigidos aqui, que é o que caiu naquela questão, aos originários de países de língua portuguesa, países lusófonos. Apenas 2 requisitos. Que ele tenha
mais de 1 ano de residência ininterrupta, e eu já vi uma questão de prova endemoniada. Cobrou bem assim na questão de prova. Angolano, oriundo de um país de língua portuguesa, está no Brasil há 11 meses. Quase 1 ano. 11 meses. Ele recebe um telefonema porque a mãe dele morreu na Angola. Pega o primeiro voo, o angolano, e volta para o seu país. Nesse caso, o angolano perdeu o direito de naturalizar após 1 ano, uma vez que ele não permaneceu no território nacional por mais de 12 meses. Certo ou errado? Tá errado. Porque a Constituição exige residência e não permanência. O cara não é impedido de viajar, ele pode viajar, mas ele tem que ter residência permanente por mais de 1 ano. Cuidado com isso. Mais de 1 ano e idoneidade moral. E aí você também não confunde isso daqui, ó, falando aqui de naturalizado, na forma da lei, com a naturalização quinzenária. A quinzenária é bem tranquila. A quinzenária são para os estrangeiros de qualquer nacionalidade. Cuidado! Quando eu falo qualquer nacionalidade, eu estou falando do japonês, do italiano, do alemão, do francês. Aqui, meus caros, quais são os requisitos? Primeiro lugar, primeiro requisito, vou colocar aqui. Primeiro, tem que ter mais de 15 anos de residência, que você sabe que é ininterrupta. Segundo requisito, ele não pode ter, ele tem que estar sem condenação penal. Já vi em prova, ele pode ter sido condenado por improbidade administrativa? Pode. Ele não pode ter sido condenado na esfera penal. E ele tem que fazer o mais importante, pedir. Ele tem que fazer o seu requerimento, requerer. E você já sabe, começa aqui perante o Ministério da Justiça e quem decide sobre nacionalidade é a Justiça Federal de primeira instância. É a Justiça Federal de primeira instância, beleza? Então, falamos aqui de nacionalidade originária, nacionalidade secundária, rapidamente, apenas para resolver aqui essas questões aqui, ó. A questão 3, que o gabarito foi ipsiliteris Ctrl+C, Ctrl+V, aqui, artigo 12, inciso 1, letra A. Tranquilo? A gente volta já já.